Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam Boa todos noite. bem-vindos. Boa noite, Tati. Boa noite, Sá. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar vocês que estão aqui com a gente. Mais uma noite, a gente sabe o quanto é difícil a gente se organizar para estar numa aula online durante 1 hora, mas vocês estão de parabéns, viu? De parabéns por querer essa mudança na vida de vocês, mas principalmente essa mudança na vida dos pacientes de vocês, para fazer a diferença na vida das pessoas. Com os tratamentos de acupuntura auricular, vocês podem ter certeza que vocês vão fazer diferença. Seja do bebê ao idosinho, todo mundo vai ver diferença no tratamento, vai ver diferença na qualidade de vida, né, Tati? Sim. E vocês vão perceber uma diferença também na vida de vocês, enquanto terapeutas, né? Quando a gente começa a estudar a aurículo, a gente começa a aprofundar os nossos conhecimentos nessas duas técnicas, né? A gente começa a entender a importância de um monte de coisas. Né? É que nem eu falo que a Tatiana que está aqui hoje com vocês é uma Tatiana completamente diferente da Tatiana que entrou no curso de acupuntura auricular lá em 2008. Né? Então, a maneira com que eu enxergo a saúde, a maneira com que eu enxergo as pessoas hoje, né? A maneira como eu me comunico com as pessoas, como eu chego nas pessoas, né? Não só nos meus pacientes, mas na minha vida no todo, no geral, né? Quando a gente começa a estudar a acupuntura auricular e a auriculoterapia, a gente promove uma mudança interna, né? A gente aprende muito, a gente aprende com os nossos pacientes, a gente aprende fazendo alta aplicação da técnica, né? Então, é um caminho sem volta. Isso a gente pode garantir para vocês que é um caminho sem volta a acupuntura auricular e a auriculoterapia. E o tema de hoje é um tema super importante, um tema que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Para mim, fez muita diferença, porque eu sou fisioterapeuta e eu não tive muita coisa ligada a relacionamento com o paciente, a parte da psicologia, das emoções do paciente, né? Então, quando eu busquei a acupuntura, foi muito por isso que eu busquei, por essa parte que eu imaginava que tinha alguma influência, mas eu não tinha certeza, porque eu não tinha estudado sobre isso. Qual era a influência da parte emocional nas dores físicas do meu paciente? Porque eu encontrava esse questionamento, eu encontrava essa reclamação por conta dos meus pacientes, né? Mas eu não sabia como fazer essa ligação. Como fisioterapeuta, eu não sabia como fazer essa ligação. E um dia, estudando sobre o estresse no trabalho, que foi que falei, gente, é isso, é estresse no trabalho, é isso que é esse o fio que eu preciso começar a puxar para desenrolar esse nó, né? E a acupuntura me trouxe muito isso. E depois, assim, eu descobri uma infinidade de pontos em que realmente a gente vê o quanto o aspecto emocional, o quanto o nosso emocional implica no físico. Apesar das nossas, da nossa medicina ocidental trazer isso há muito pouco tempo, a gente tem lá na medicina chinesa isso vindo de mais de 1000 anos atrás, né? 2000, 3000 anos, as emoções como causadores de problemas de saúde mental e, consequentemente, de problemas físicos a longo prazo. E hoje a Tati vai explicar um pouquinho para a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas fiquem aqui com a gente que tem muita coisa, né, Tati? E Tem. tem uma palavra secreta para vocês depois resgatarem os bônus de vocês, tem desconto para quem estiver aqui. Então, fica aqui com a gente que tem muita coisa boa pela noite. Hoje tem várias e várias surpresas para vocês aí no decorrer da nossa aula, tá bom? Bom, Então, vou pedir para que vocês deem o like, vou pedir que, se vocês tiverem algum colega, algum amigo que vocês achem importante compartilhar esse assunto, por favor, façam isso, tá bom? E nós vamos iniciar aqui então
a nossa aula de auriculoterapia fácil no tratamento da saúde mental. A Sabrina falou agora há pouquinho, né? Ela trouxe um gancho para mim aqui, falando dos estudos das emoções dentro da medicina tradicional chinesa, né? Então, imaginem vocês que há 2.500, 3.000 anos atrás, os chineses, eles começaram a esmiuçar com relação às emoções, né? Eles começaram a perceber os tipos de emoções predominantes nas pessoas, né? Eles começaram a perceber que existia uma pessoa com mais preocupação, uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais triste, mais quieta, né? Uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais introvertida. Então, tudo isso começou-se a se perceber bem lá atrás, e isso começou a ser rascunhado pelos chineses já há aproximadamente 2.500, 3.000 anos atrás, né? Então, a medicina tradicional chinesa vem trazendo parâmetros para a gente disso tudo já há muito mais tempo do que a medicina ocidental. As emoções são consideradas pela medicina tradicional chinesa agentes patógenos internos. Nós estudamos na medicina tradicional chinesa agentes patógenos externos e agentes patógenos internos. Os agentes patógenos externos são todos aqueles que vêm de fora para dentro, por isso que são patógenos externos. Então, o que vem de fora para dentro? O excesso de calor, o excesso de frio, o excesso de umidade, o excesso de secura, né, o excesso de vento. Então, tudo que for em excesso, que pode vir, né, ou que estiver em falta, que nem, por exemplo, aqui em Ribeirão, nós estamos vivendo um momento muito complicado, aqui em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Hoje nós tivemos mais uma queimada imensa nos arredores da cidade. Então, aqui o nosso tempo hoje ele está péssimo, a qualidade do ar está horrível, nós estamos aí com um percentual de umidade extremamente baixo. Então, o que nós temos hoje aqui para nós? O que nós estamos vivenciando de agentes patógenos externos? Um excesso de secura e uma deficiência imensa de umidade, né? Então, o que isso traz? Filas imensas nos hospitais, nas UBDS, crianças com crises alérgicas, idosos passando muito mal, né? Então, todo mundo reclamando, garganta seca, boca seca. Esses 2 dias, para vocês terem uma ideia, quando eu terminei a aula, eu estava com a minha garganta dolorida. Mas por que ela estava dolorida? Justamente por causa da secura, né? Eu estou aqui falando com vocês, tentando deixar minha voz o mais clara possível, o mais perceptível possível, mas fazer isso tudo com a secura que nós estamos vivenciando aqui, tá realmente muito complicado. Então, nós estamos hoje aqui vivenciando agentes patógenos externos muito fortes na nossa cidade, na nossa região aqui de Ribeirão Preto. E os agentes patógenos internos são justamente as nossas emoções. Então, tanto os patógenos externos quanto os internos, eles vêm trazendo, né, desequilíbrios, eles vêm promovendo distúrbios energéticos, físicos e emocionais mais ainda. Porque uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que está aí passando por crises de síndrome do pânico, né? Se ela não busca uma ajuda efetiva, se ela não busca, às vezes, num primeiro momento, um médico, né, que possa estar aí orientando com relação à medicação, né, para poder tirar ela dessa crise imediata, essa paciente, ela não sai desse círculo, ela não sai dessa rotina de desencadear crises e crises, né? E aí, quando a gente vem para as práticas integrativas, a gente vem para uma acupuntura auricular, uma auriculoterapia, ela entra num tratamento promovendo uma melhora muito maior e muito mais rápida. Então, mesmo que o nosso paciente esteja fazendo uso de algum tipo de medicação, quando ele começa a fazer a acupuntura auricular e a auriculoterapia, é como se esse remédio ficasse muito mais forte para ele, né? Porque o nosso paciente ele começa a reagir muito mais rápido, inclusive ao tratamento medicamentoso. E aí o que nós temos que fazer?
nós precisamos indicar para esse paciente, né, buscar esse médico novamente para fazer uma redução na quantidade de medicamento que ele está utilizando. Então, nós nunca vamos chegar para o nosso paciente e falar, não, você para de tomar medicamento e começa a fazer só acupuntura auricular e auriculoterapia. Esse não é o nosso papel, nós somos terapeutas. Nós estamos no papel de cuidar do nosso paciente. Então, de indicar para ele caminhos para que a saúde dele melhore, para que o estado de saúde dele retorne. Então, o que nós temos que fazer? Incentivar esse paciente para que ele busque o médico e ele comece a fazer um desmame da medicação. Então, para isso que a acupuntura auricular e a auriculoterapia entram nesse contexto todo desse paciente para ajudar ele em todos esses processos da diminuição efetiva da patologia, do restabelecimento do estado de saúde e de um processo de desmame de uma medicação, principalmente as medicações com interação no sistema nervoso central. Por quê? Porque elas sempre trazem algum tipo de efeito colateral, né? Então, tem pessoas que começam a tomar remédio para ansiedade, por exemplo, e engordam. Tem pessoas que começam a tomar antidepressivo e engordam. Ou tem pessoas que começam a tomar remédio para ansiedade e aí emagrecem demais de uma vez só. Então, assim, tem pessoas que começam a tomar algum tipo de medicação, começa com secura na boca, começa a ter insônia. Então, várias pessoas também chegam para a gente nos nossos consultórios relatando efeitos colaterais de medicações que promovem interação no sistema nervoso central, como são as medicações que são passadas, né, para os nossos pacientes através dos médicos, para ajudar esses pacientes a saírem desses estados emocionais mais exacerbados, tá bom? Então, como a acupuntura auricular e a auriculoterapia vai atuar trazendo uma melhora nas sensações e nas emoções dos nossos pacientes. Então, quais são os sistemas, né, que vão ser aí trabalhados com a acupuntura auricular e a auriculoterapia? Então, em primeiro lugar, o sistema nervoso central, né? Como a gente vem falando nas duas outras, nós viemos falando para vocês nas outras duas lives, o primeiro contato que nós temos a partir do momento que a gente coloca uma sementinha na orelha, ou um cristalzinho, ou até mesmo uma agulhinha semipermanente, o primeiro contato que é recebido pelo ponto, automaticamente ele vai passar um impulso elétrico através do sistema nervoso central, que vai chegar no cérebro. E aí o cérebro, ele vai identificar o que é aquilo, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele sabe aonde existe tudo no nosso corpo. Então, aonde nós temos desequilíbrio, o nosso cérebro, ele entende aonde esse desequilíbrio está. Ele sabe aonde esse desequilíbrio está, ele sabe o que esse desequilíbrio acomete. Só que, às vezes, sozinho, ele não dá conta do recado. Então, é aonde os medicamentos entram e aonde as terapias integrativas também vão entrar, para ajudar esse sistema nervoso central a potencializar justamente todos esses outros sistemas que estão ali vinculados a ele, para que nós possamos produzir mais, muito mais, os agentes endógenos, os agentes anti-inflamatórios, nós possamos aumentar a produção dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios, né? Para que nós possamos ativar aí, através do nosso sistema imunológico, o nosso sistema também de desintoxicação, né? Porque toda essa parte de desintoxicação do nosso corpo, né? Todo esse sistema de desintoxicação fica vinculado ao nosso sistema imunológico. Então, a auriculoterapia, a acupuntura auricular, eles entrarão estimulando todos esses sistemas. E aí, a consequência maior disso tudo é o quê? É o nosso sistema emocional também entrar em equilíbrio. É ele também voltar para um estado de saúde muito melhor, né? Do que aquele estado de saúde que o paciente chegou para a gente. Então, é muito comum o paciente chegar para a gente numa primeira sessão, por exemplo, por crise de ansiedade. A gente realiza aí 3, 4 sessões com esse paciente, ele já começa a relatar
que ele está conseguindo dormir muito melhor, que ele já não está acordando mais 4 ou 5 vezes durante a noite, porque o paciente que tem crise de ansiedade, ele tem um sono péssimo, né? E por que ele tem um sono péssimo? Porque ele tem uma deficiência na produção de serotonina. Se ele tem uma deficiência devido às crises de ansiedade, e se ele tem deficiência na produção de serotonina, automaticamente ele também vai ter deficiência na produção de todos aqueles hormônios que fazem a gente, depois das 18 horas, entrar num estado de diminuição, de entrar num estado mais da gente começar a se preparar para o sono, né? Então, a serotonina, ela é uma precursora de vários, ela é um neurotransmissor que é precursora de vários outros neurotransmissores, de várias outras enzimas no nosso organismo, que são responsáveis por todos esses sistemas, né? Nós precisamos aí, por volta de 9h30, 10 horas da noite, já iniciarmos um processo de diminuição de todos os nossos sistemas corpóreos para a gente começar a sentir sono, né? Então, a gente precisa ter todos esses sistemas regulados, porque aí quando for umas 10h30, no máximo 11 horas da noite, nós estamos indo para a cama e conseguimos dormir, conseguimos relaxar, conseguimos passar pelas fases do sono. E essas fases do sono, elas são extremamente importantes, porque tem muitos hormônios também, que nem, por exemplo, o hormônio do GH, ele só é produzido enquanto nós estamos em sono profundo. Então, se nós temos dificuldade de aprofundar o nosso sono, ele tem também a sua produção reduzida. E o GH, ele é responsável por ajudar o nosso corpo em toda a sua reformulação. Então, todas as nossas células, por exemplo, as nossas células, elas têm um tempo de vida. Então, toda célula que morre, que deixa de ter função, ela é eliminada e novas células são refeitas. Só que para essas células serem refeitas, elas precisam de GH. Porque o GH, além dele ajudar na reformulação de todo esse sistema, né, ele também vai ajudar na manutenção da saúde destas células novas. Então, são N fatores, são N coisas que estão interligados, né? E que para isso a gente precisa buscar com as práticas integrativas esse conhecimento para a gente poder ajudar o nosso paciente da melhor maneira possível, né? E nós vimos nas outras 2 aulas que nós já trouxemos para vocês o quanto o sistema emocional ele é importante, porque muitas vezes ele é o grande gatilho do desequilíbrio do físico. Então, nós falamos que em torno de 70% das patologias que chegam para serem tratadas no consultório, elas nascem sempre no sistema emocional. Então, todas elas são desencadeadas a partir de algum problema emocional que a pessoa manifestou. E ela não deu conta de resolver esse problema, e isso foi se tornando uma coisa agravante cada vez mais, até que chegou no físico, né? Como nós já falamos para vocês, nós temos esses 3 sistemas interligados: emocional, energético e físico. E a grande maioria das vezes é nessa ordem que o desequilíbrio chega para o paciente. Ele desequilibra primeiro na emoção, depois no sistema energético e aí chega no físico, tá bom? E o sistema límbico, né? Quem é o sistema límbico? O sistema límbico é essa área aqui, ó, que vocês estão vendo nessa fotinha amarelo, que fica aqui no nosso cérebro, praticamente aqui, ó, no centro do nosso cérebro, né? E ele tem uma importância imensa, porque ele é o grande receptor de todas as emoções e de todas as sensações que nós desencadeamos. 24 horas por dia, o nosso sistema límbico ele está atuando, mesmo enquanto nós estamos dormindo, o nosso sistema límbico, ele atua, né? Ele é a região do cérebro responsável pelo entendimento das nossas emoções e que acomete-se toda vez em que estamos inseridos em contextos de estresse e algumas das nossas emoções tornam-se exacerbadas. Então, toda vez que nós estamos passando por um processo emocional muito grande,
O nosso sistema límbico, ele fica em estado de alerta o tempo inteiro. Por isso que ele é um dos pontos considerados multifuncionais. Nós temos o ponto do sistema límbico nos nossos mapas, e ele é considerado um ponto multifuncional, ou seja, ele é um ponto que ele tem, além dele ter essa função, né, de todo o entendimento das emoções, ele vai atuar ajudando a melhorar vários outros sistemas. Então, por que a gente coloca o pontinho do sistema límbico? Para que esse paciente ele possa fazer o processo do entendimento das emoções dele e que para que também estimule esse paciente mais rapidamente buscar entendimento e buscar ajuda para que essas emoções exacerbadas passem a não serem mais tão exacerbadas. Então, esse pontinho do sistema límbico, ele tem essa função, essas múltiplas funções, e ele vai ajudar a atuar aí também em vários outros sistemas, tá bom? Então, já fica a dica aqui de um ponto extremamente importante, tá bom? Pessoal, e que doenças vocês acham importante a gente mencionar, a gente conversar? Que parte da saúde mental que vocês acham que é mais importante na prática de vocês, para a gente comentar aqui? Fala para a gente aqui no chat. Enquanto vocês vão comentando aqui, eu já respondi algumas questões aqui no chat para vocês, tá? E tem uns recadinhos para passar para vocês, bom? Nós vamos passar ao final da aula uma palavra-chave, né, que vai liberar para vocês alguns bônus. Um deles, todos os bônus vão ser para as 10 primeiras pessoas que responderem a um breve questionáriozinho que eu vou disponibilizar. Ela vai colocar lá o nome e vai colocar também a palavra-chave, e eu vou encaminhar de volta com um cupom de desconto para vocês, tá? Só para essas 10 pessoas. E vamos também ter um bônus exclusivo, que é o material das 3 aulas que vocês vão receber, né? Todo mundo que assistiu as 3 aulas pode colocar ali a palavra-chave para a gente, que vocês vão receber também. E que mais? E também uma outra, um outro bônus especial que a gente vai falar mais para o finalzinho da live. Tá? Então fiquem ligados e daqui a pouco a gente vai dando mais dicas para vocês. Enquanto isso, a gente tem aqui, ó, depressão, síndrome do pânico, depressão e transtorno da ansiedade generalizada e pânico, para fumante, outra fumante aqui também, para fumante que estão querendo parar de fumar. Gente, isso é muito importante, hein? Fumante querer parar de fumar, tá? Então, isso é bastante importante também no nosso tratamento. A ansiedade, a depressão, e vocês vão ver que muitas dessas patologias, apesar de ter nomes diferentes, na medicina ocidental, na medicina chinesa, elas se entrelaçam, né? Elas são muito parecidas umas com as outras. Por exemplo, o fumante, o alcoólatra, o que come por compulsão, isso para a gente, a adição, né, o adicto, né, o produto que a pessoa é adicta, não faz tanta diferença quando a gente pensa na compulsão, né? Então, a gente vai tratar muitos de forma parecida, vai mudar uma coisinha ou outra ali. Claro que no fumante a gente vai ter problema no pulmão mais específico, no alcoólatra a gente tem um problema ali no fígado mais específico, o usuário a pessoa que é compulsiva por comida, por açúcar, a gente tem o baço, né? Mas a gente vai trabalhar de uma forma geral muito parecida em todos esses casos. E agora eu vou deixar a Tati, que a Tati vai seguir aqui, agora falando um pouquinho de cada uma dessas patologias que vocês comentaram aqui para a gente. Então, eu vou aproveitar o gancho do fumante, né? Então, todo vício, ele sempre vai estar vinculado a uma carência. Todo vício está vinculado a uma carência.
E essas carências, elas vão estar muito arraigadas na criança, né? Como foi esse paciente enquanto criança? O que ele recebeu enquanto criança? Né? O que ele recebeu do pai, o que ele recebeu da mãe, o que ele recebeu de um avô, de uma avó, de um irmão mais velho, de uma irmã mais velha, né? O que ele recebeu de uma professora. Então, tudo isso vem formatando um contexto ao longo dos anos, né? Então, desde o nascimento até ali em torno de uns 12, 13 anos de idade, que é aquela fase da adolescência, é justamente esse período que vai formatar uma propensão a desencadear algum tipo de vício. No caso do cigarro, existe também uma característica bem interessante do cigarro e da bebida, porque muitas vezes a pessoa ela passa a utilizar o cigarro e ela passa a utilizar a bebida para ela poder ser inserida num contexto e muitas vezes de amizade ou até mesmo de família, né? Pode-se reparar que uma família onde a família se reúne ao final de semana e todo mundo bebe muita cerveja, os adolescentes eles começam a beber cerveja, obviamente, porque os pais bebem e acabam deixando esse adolescente ali por volta de 13, 14, 15 anos começar a beber, né? O cigarro, a mesma coisa, às vezes o adolescente ele chega numa escola nova, ele chega num contexto novo, muda de cidade, e aí ele chega em algum lugar, ele quer fazer amizade, ele chega nesse lugar e ali a grande maioria da turma fuma, então para ele poder ser aceito nesse contexto, ele começa a fazer o uso disso. Só que vocês concordam comigo que para a pessoa se colocar à disposição de se inserir num contexto sendo igual aos outros, é porque ele também tem uma carência, né? Então, assim, guardem isso. Todos os vícios estão ligados a algum tipo de carência. E aí nós precisamos, com jeito, com carinho, com muito respeito, buscar no nosso paciente esse contexto que eu acabei de falar para vocês, né? Dessa carência. Carência de quê? Carência de quem? Carência de qual figura, né? Então, a gente buscar com ele, e aí dentro da medicina tradicional chinesa, nós também vamos ter aí, dentro dos 5 elementos, as representatividades, né? Por exemplo, quando eu falo de mãe, eu penso no elemento terra. Quando eu falo de pai, eu penso no elemento metal. Quando eu falo de amizades, eu vou ali para o lado do elemento madeira. Então, todos esses contextos, eles precisam ser observados, né? Para a gente entender aí um pouco, a gente começar vindo a entender um pouco desse fundo, desse vício. E aí, mais uma vez, a gente volta ali para os elementos, né? Entendendo quais são as estruturas nutridas por esses elementos, quais são as emoções, né, nutridas por esses elementos. A emoção positiva é a emoção negativa, né? Então, assim, a gente fala que a emoção, muitas vezes, ela é mais negativa, e o sentimento é positivo, né? O sentimento, ele sempre vai ser positivo. Então, são esses o contexto, né? Então, a Bianca está falando aqui, então, carência de mãe, por exemplo, é como se fosse carência do elemento terra. Sim, e quando a gente pensa no elemento terra, quando a gente estuda sobre o elemento terra, a gente vê que o elemento terra, ele controla, ele nutre a boca, né? E a comida entra por onde? Né? Então, assim, a gente começa a fazer todas essas conexões, tá? No nosso curso, nós trazemos isso muito esmiuçado para vocês, muito mesmo, né? Quando a Sabrina vem na aula de Zanfu, na aula de energias, ela fala bastante disso, né? Nas aulas que eu entro também, falando sobre os pontos, e a gente vai trazendo bastante exemplos para vocês, né? Como eu falei ontem já, eu estou terminando de montar uma aula de psicoenergossomática, então, dentro dessa aula de psicoenergossomática, eu falo só de emoções. Então, tudo isso vai ajudar muito vocês a começarem a se conectar com esses contextos para vocês
começarem a entender, né, um pouco mais. Vocês vão conseguir ir além um pouco mais do que vocês já sabem, do que vocês já têm. E se alguém aqui não tem conhecimento nenhum nessa área, tá tudo certo. O curso tá aí para isso. Por isso que o curso chama-se Auriculoterapia Fácil, porque nós pensamos também bastante naquela pessoa que não tinha completamente ideia do que era uma auriculoterapia e uma acupuntura auricular. Então, por isso que o curso tem esse nome, que é justamente para também trazer para essa pessoa que é completamente leiga no assunto a possibilidade dela ter um primeiro contato, dela conseguir estudar, dela conseguir atuar, dela conseguir tratar a si e as outras pessoas. E aí, a partir deste momento, a gente tem certeza que ela vai ser picadinha pelo bichinho da acupuntura e ela vai começar a estudar muito mais, né? Esse curso vai ser assim um primeiro gatilho na vida de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela matéria em si, por tudo que vocês vão aprender com esse curso, por os benefícios que vocês vão trazer para as pessoas e vocês vão cada vez mais se aprofundar nesses conhecimentos, tá bom? Essa é a nossa missão aqui. Essa é a nossa missão, minha e da Sabrina com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, a carência da mãe, nananana. Distúrbios alimentares, é exatamente desses contextos que preciso, distúrbios alimentares relacionados, não tenho conhecimento nenhum, e tá tudo certo, Fabiane, você não ter conhecimento. É o que eu acabei de falar. A partir deste curso, você vai adquirir uma gama de conhecimentos muito bacana, muito boa, e eu tenho certeza que você não vai deixar de estudar mais a respeito disso, tá bom? Ah lá, o que a Sabrina falou para você. Tem sim, Fabiane, já está aqui na terceira aula e já está aprendendo. É isso mesmo. Você está aqui conosco desde terça-feira, né? Então, algum conhecimento você já vai tirar, você já vai levar para você dessas 3 aulas. E isso que é o mais importante, tá bom? E aí, os outros distúrbios, né, que vocês também colocaram acima. Depressão, ansiedade. Então, nós temos aí a depressão vinculada, ela é a moção do elemento metal. Então, toda vez que a gente vai falar de depressão, a gente precisa pensar no pulmão, né? Quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela está diretamente ligada ao elemento fogo. Então, quando a gente fala do elemento fogo na medicina tradicional chinesa, a gente está vinculada ao coração, né? A síndrome do pânico, ela é uma mistura, né? Então, de medo com ansiedade. Então, quando a gente fala de medo, a gente pensa nos rins. Então, para tratar a síndrome do pânico, quais são os 2 pontos carro-chefe? Rim e coração, né? Então, a gente precisa olhar para as, né, para as emoções, como essas que eu descrevi aqui, entender aonde elas se encaixam, né? Em qual elemento ela se encaixa, em qual órgão ela se encaixa, e aí esses pontos, eles passam a ser os pontos de queixa do paciente de vocês. Eu trouxe na aula de ontem para vocês, nós trouxemos para vocês um esquema de como montar um protocolo de acupuntura eficaz, né? E vocês vão ver dentro do curso, quando nós chegarmos nas emoções, que as emoções elas estão vinculadas diretamente aos órgãos, né? Então, quando a gente pensa no medo, a gente olha para o rim. Quando a gente pensa na raiva, a gente olha para o fígado. Quando a gente pensa na preocupação, a gente olha para o baço pâncreas. Quando a gente pensa na ansiedade, a gente olha para o coração. Quando a gente olha para a depressão, a gente pensa nos pulmões. Então, isso tem que ficar assim, bem redondinho para vocês. E isso tudo está explicadinho passo a passo dentro das aulas do curso, tá bom? E mais alguma coisa? Bom, então acho que eu falei, né, Sá? Me ajuda a lembrar aí do que as meninas pediram. Ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Tá fechado o áudio, amiga. Falou assim da falta de foco, da ansiedade, da depressão, ali da síndrome do pânico, da insegurança, logo ali abaixo da insegurança. Aí você já falou do cigarro e falou também da bebida, né? A falta de foco, ela vem aqui no elemento fogo, mas ela também acaba vindo aqui, ó, no elemento terra, tá? Por quê?
O elemento terra, ele tem por responsabilidade armazenar o conhecimento. Então, a gente armazena o conhecimento a partir do elemento terra, e quando esse conhecimento, ele desenvolve na gente algum tipo de sabedoria, quando eu falo em sabedoria, é quando aquele conhecimento, ele é realmente colocado, digamos assim, em você, que você não vai esquecer mais dele, né? Aí a gente entra no pulmão. Então, o elemento metal, ele é o mantenedor da sabedoria. O elemento terra é o mantenedor do conhecimento, tá? E só que se nós estivermos com um grau de ansiedade muito alto, o elemento fogo, ele está muito exacerbado, por mais que você busque o conhecimento, o elemento terra não dá conta de captar, porque o excesso de fogo vai atrapalhar muito essa função. Se o elemento terra não dá conta de captar o conhecimento, o elemento metal, menos ainda, vai conseguir transformar esse conhecimento em sabedoria. Então, aí a gente precisa também entender qual é o contexto dessa falta de foco, tá bom? Então, falamos da ansiedade, da falta de foco, a raiva e a frustração andam ali lado a lado, mãozinha de mãozinhas dadas, né? Então, a pessoa, ela tem lá os seus rompantes de raiva muitas vezes porque as coisas não saem do jeito que ela quer. E aí, a hora que ela acalma a raiva, a frustração vem e impera. Então, a gente fala que a frustração é o que restou da raiva, né? Então, a pessoa tem aquela crise de raiva, aqueles picos de raiva, ou até mesmo a pessoa passa ali um dia inteiro com raiva. Quando a raiva começa a passar, é a frustração que se instala. E aí, essa sim, aí essa fica anos, anos e anos e anos, se ela não for tratada, se ela não for olhada, se ela não for resolvida, tá bom? Preocupação, nós já falamos, está vinculada aí ao elemento terra. Síndrome do pânico também já falei. Medo e insegurança vai estar vinculado diretamente aos nossos rins. E a depressão e a insatisfação estarão aí vinculados ao elemento metal, tá bom? E aí, como que vai ser a atuação da auriculoterapia e da acupuntura auricular? O que ela vai trazer, né? O que ela vai aumentar? Mais uma vez, os neurotransmissores, os agentes anti-inflamatórios, os agentes analgésicos, os agentes endógenos, os hormônios, as enzimas, e também vai promover uma desintoxicação do nosso organismo. Vai ajudar a promover desintoxicação do excesso de medicamentos, vai ajudar a promover desintoxicação, por exemplo, no caso de uma paciente que está querendo parar de fumar, né? Nós temos pontos na aurícula para promover essa desintoxicação, para ajudar essa paciente a parar de fumar, realmente, para promover uma desintoxicação no caso de uma obesidade, né? Porque uma pessoa obesa, ela é extremamente inflamada, né? Então, nós precisamos desintoxicar essa paciente para ela diminuir esses níveis inflamatórios, né? Então, a acupuntura auricular e a auriculoterapia vem aqui, ó, aumentando os agentes anti-inflamatórios e ajudando na desintoxicação, né, dessa paciente, desse paciente. Então, essa atuação tão ampla, né, onde trabalha todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, quando isso aqui tudo começa a se reequilibrar, o nosso sistema energético também se reequilibra e as nossas emoções também vão diminuir. Então, quando a gente vem para um protocolo de tratamento trabalhando as emoções, automaticamente a gente passa pelos 3 sistemas e a gente reequilibra esses 3 sistemas: emocional, energético e físico. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Esses 3 sistemas, eles andam de mãos dadas o tempo inteiro, 24 horas do dia, tá bom? Ele só vai desmembrar um pouquinho, sabe aquela hora que você bate o dedinho, o dedinho do pé no pé da cama? Que você passa e deixa o dedinho no pé da cama? Então, os primeiros 5 segundos é só o físico, depois o energético e o emocional já entra no processo, porque você xinga, você chora, você se xinga, você xinga a cama, você xinga o dedo, a gente perde a estribeira quando a gente bate o dedinho em algum lugar, certo? Então,
Os primeiros segundos é só o dedinho. Depois, o energético emocional já vem de lambuja, tudo junto, todo mundo embrulhado, todo mundo passando mal, todo mundo se desequilibrando por causa do dedinho que bateu no pé da cama. Então, não tem jeito, nós somos interligados o tempo todo. E é isso que essas duas técnicas maravilhosas vão fazer por nós e pelos nossos pacientes, trazer o reequilíbrio de todos esses sistemas. E quais são as melhoras efetivas? Oi, Sá. Não, isso que eu ia falar, o que a gente pode colocar na prática, né, Tati? Depois disso tudo, o que melhora na prática para o nosso paciente? A gente sabe que melhora a desinflamação, o equilíbrio, mas o que quer dizer esse equilíbrio, né? Que a gente fala tanto na medicina chinesa, a gente fala que a falta de saúde é um desequilíbrio, uma desarmonia. Então, se a gente está em harmonia, está em equilíbrio, a gente tem saúde. E como a Tati falou, qualquer batidinha de dedinho dá aquela desequilibrada, né? E Nossa. qualquer estresse que a gente passa no dia a dia dá aquela desequilibrada. Eu falo que é um desequilíbrio bem característico é tocar o telefone, o celular, com o nome da escola. A hora que tocou o telefone, você bate o olho, você vê que é o nome da escola, já dá um mini infarto, né? Então, o segredo é a gente conseguir retomar esse equilíbrio quanto antes. Vai desequilibrar? Vai, a gente não vai virar santo com a acupuntura. Mas a acupuntura auricular vai ajudar esse paciente a retomar esse equilíbrio quanto antes. E você também, como paciente, como terapeuta, vai aprender a retomar esse equilíbrio também. Não é só uma coisa inconsciente, vai ficar só no inconsciente por conta das energias. Você acaba olhando aquilo e vai falar assim: será que isso vale o meu estresse? Será que isso vale a minha raiva? Vale o meu desequilíbrio? Né? Eu falo: será que essa raiva vale o estresse que vai gerar para o meu fígado? Né? Bem Então, assim. a gente começa a aprender também, os nossos pacientes também, é muito legal que muitos deles ainda falam assim, eu não percebi muita mudança, não, mas o meu marido, mas a minha mãe, mas o meu É filho, muito, é uma é coisa muito engraçado. impressionante, porque quando a outra pessoa percebe, o paciente muitas vezes não percebeu ainda o quanto a acupuntura está fazendo a diferença na vida dele. Quando a outra pessoa olha de fora e fala, nossa, mas você em outra situação, teria uma reação completamente diferente. Eu atendi uma gestante essa semana passada que era certeza que ela ia para cesárea, e ela toda preparada para fazer um parto normal e natural, mas com uma diabetes gestacional altíssima, super magra, diabetes gestacional altíssima, a médica já tinha avisado. Ela começou comigo com 35 semanas. O que dá para eu fazer? Eu não tenho controle sobre o parto. Muitas vezes esse bebê não quer nascer ali naquele dia, né? Mas eu preciso acalmar essa gestante para a hora do parto, ela estar tranquila para aceitar o que tiver que ser a escolha do bebê e do médico, porque a gente não tem muito controle sobre isso, né? Em algumas situações. Então, o médico até ficou de cara, falou: Nossa, eu não acredito que você está tão calma assim. Ela me falou. E o neném nasceu até um pouco antes, que a médica queria marcar para a segunda agora, ele nasceu na sexta, então ele antecipou, nasceu de 37 semanas e meia, como ela queria que ele antecipasse, mas teve que fazer a cesárea mesmo assim. Mas foi no momento do bebê, não foi no momento do médico, né? Não foi aquele parto agendado lá na segunda-feira. E decidiu vir, veio, e ela super tranquilona, foi para o parto toda zen. Então, é isso, o estresse vai estar ali o dia todo, o tempo todo, cutucando a gente para desequilibrar, e a gente tem que olhar e falar, não, isso não vai me desequilibrar, isso não vale a minha energia do fígado, eu falo, isso não vale a minha energia do rim, vamos respirar fundo e vamos tentar retomar o equilíbrio, né? É que nem eu brinco muito, eu falo que exercício de respiração e carro é uma beleza para a gente poder colocar os pensamentos de volta no lugar, as sensações, as emoções, né? Às vezes eu estou dirigindo e falo, Tatiana, não adianta, respira fundo, calma, não é você que controla isso. Isso aconteceu por conta de outra pessoa, é o que a outra pessoa pode fazer, é o que a outra pessoa tem para dar nesse momento. Quem tem que se readaptar, então, agora é você. Olha todo o conhecimento que você tem,
né? Então, assim, você tem muito mais facilidade de aprender a lidar, né? Eu falando comigo, não, Tatiana, você tem muito mais facilidade de aprender a lidar com isso, então não estressa, não se desgasta, né? Então, é muito esse processo, é o que estudar essas técnicas começam a trazer autoconhecimento, né? Autoconhecimento é uma coisa, porque é o nosso autoconhecimento que vai nos ajudar a também olhar para o outro e entender o outro, né? Entender o tempo do outro, entender as reações do outro. Então, a gente só consegue entender um pouco o outro quando a gente tem autoconhecimento. Se a gente não se conhece, fica difícil da gente entender o outro, tá bom? A acupuntura é qualidade de vida, com certeza, Bianca, é qualidade de vida. E eu brinco que a acupuntura, ela vira também uma filosofia de vida. A gente passa a viver a acupuntura, que nem esses processos que eu e a Sabrina acabamos de comentar com vocês, foram os estudos de acupuntura que foram nos trazendo todos esses conhecimentos e foi nos mostrando, né, o quanto tudo isso pode ser maléfico para a gente, para a nossa saúde, para as nossas condições, né? Então, mais uma vez aí, os estudos junto com o autoconhecimento é que vai trazendo todas essas melhorias para a gente, né? E quais são as melhoras efetivas que a gente percebe nos nossos pacientes, né? Então, disposição. Então, a gente tem paciente que chega aí no consultório, né, em crise de ansiedade, em depressão, com pânico. O paciente não consegue subir 2 lances de escada no prédio dele, que o paciente está cansado. Pensar em atividade física, então, o paciente até arrepia, sabe? Fala, mas de que jeito? Eu não consigo, eu canso de ir da sala para a cozinha, como que eu vou fazer atividade física, né? Então, uma coisa que a gente percebe de pronto quando a gente começa a aplicar a acupuntura auricular e a auriculoterapia é a melhora na disposição do nosso paciente. Segundo lugar, a qualidade do sono. Então, a grande maioria deles chega para a gente falando que o sono melhorou, que ele está conseguindo dormir mais horas, que ele está conseguindo aprofundar o sono, que ele não está mais acordando com a sensação de ter passado um caminhão em cima dele. Então, a qualidade do sono melhora. Então, esse paciente ele consegue entrar em sono REM com muito mais facilidade, com muito mais eficácia. Concentração efetiva. Então, quando a gente diminui, né, principalmente a ansiedade, esse excesso de fogo, né, deste elemento que está aí vinculado ao coração, a concentração melhora, né, que foi a explicação que eu dei para vocês agora há pouco, com relação, né, ao conhecimento, ao reconhecimento da informação, à obtenção desta informação e a transformação dessa informação em sabedoria. Então, a gente também melhora muito a concentração e em todos os sentidos para esse paciente, né? O discernimento. Então, o que é o discernimento? É você olhar para uma situação, você olhar para uma situação, você enxergar ela em todos os seus contextos, entender essa situação e dentro do que você tem de possibilidades, você conseguir atuar, você conseguir agir, né? Então, isso é ter discernimento. E aí a pessoa, quando ela está com as emoções muito exacerbadas, muitas vezes ela não tem discernimento. Ela age no impulso, ela age no fígado, ela age na raiva. Tanto que tem um dizer, né, que fala, não, ele agiu no fígado. Por quê? Porque no fígado está armazenado a raiva. E o discernimento, ele é uma das situações que estão vinculadas ao elemento madeira, né? Então, o discernimento, ele está ali, ó, muito arraigado, né? Ele está ali muito ligado à raiva. Então, se o paciente ele tem aqueles rompantes, aquelas crises de raiva, ele não vai conseguir decidir um caminho de jeito nenhum, né? Ele não vai ter capacidade para discernir nada, ele vai agir no impulso. Então, ele faz tudo por impulso. E a gente sabe que muitas vezes agir por impulso depois traz um arrependimento e por aí vai, né? Então, melhoras efetivas também no autoconhecimento. Então, esse paciente, ele começa a se entender, a se olhar, a se perceber muito mais, né? Melhora também no apetite, tanto na diminuição quanto no aumento,
porque eu já tive pacientes que chegaram para mim no consultório para tratar depressão, e pacientes que já tinham recebido anteriormente diagnósticos de anorexia, né? Então, vai ajudar tanto na diminuição do apetite quanto no aumento do apetite. Planejamento, então, se a pessoa está menos ansiosa, se a pessoa está menos estressada, se a pessoa está menos depressiva, ela consegue planejar a vida dela, ela consegue olhar para a vida dela com positividade, né? Ela consegue enxergar os caminhos dela de uma maneira muito melhor e efetiva. Priorização equilibrada, então ela vai conseguir discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, entre o fácil e o difícil, de uma maneira muito mais tranquila, né? Ela não vai ficar se cobrando tanto, tá bom? E vai diminuir a intensidade das dores. Por quê? Porque muitas vezes todos esses problemas de ansiedade, depressão, pânico, isso tudo traz dores físicas, né? As pessoas desencadeiam, além dessas exacerbações emocionais, elas vão desencadear dores em pontos do corpo, né? Vai desencadear a síndrome do pânico, vai levar a dor lombar, vai levar a dor nos joelhos, a depressão vai levar a problemas respiratórios, vai levar a problemas de pele, né? A psoríase está muito vinculada a esses processos depressivos desde a infância, né? A ansiedade, ela vai gerar hiperidrose, a hiperidrose vai trazer um incômodo para essa pessoa, né? Ela não vai conseguir dar a mão para ninguém, porque ela vai estar sempre com a mão suando, pingando. Ela não vai conseguir, no caso de uma mulher, não vai conseguir usar uma sandália, porque ela está sempre com os pés transpirando, né? Então, assim, a intensidade das dores físicas, dos acometimentos físicos também reduzirão imensamente, tá bom? E para a gente finalizar essa nossa aula aqui, eu trouxe para vocês o que são seres únicos, né? Por que seres únicos? Porque cada um de nós que aqui estamos somos seres únicos. Cada um dos 8 bilhões de pessoas existentes no mundo hoje são seres únicos. Então, mesmo que vocês tenham 4, 5, 6 pacientes ansiosos, cada um reage de um jeito às suas crises de ansiedade, cada um desencadeia sintomas com relação às suas crises de ansiedade. Vocês precisam olhar para isso com muito conhecimento e com muita eficácia, tá? Então, não pensem vocês que montar um protocolo de ansiedade é esse protocolo que vocês vão atender todo mundo, porque não é, tá? Porque cada um é um, vocês precisam adquirir aí, né? Com esses conhecimentos que o curso está trazendo, vocês vão perceber o quanto é imprescindível você olhar para aquela pessoa, para aquele paciente seu, como um ser único no mundo. Não é porque eu sou ansiosa e a Sabrina é ansiosa que os meus pontos de acupuntura auricular são iguais aos dela. Porque a Sabrina reage a um jeito com a ansiedade dela e eu reajo de outra maneira completamente diferente com a minha ansiedade. Então, vocês precisam deixar isso já no coração de vocês, que vocês precisam olhar para a pessoa e entender que ela é um ser único. Nós agimos diferente do que, por exemplo, a medicina convencional age, porque a medicina convencional, ela receita o mesmo remédio para todo mundo. Para algumas pessoas, o remédio faz um efeito bem legal, para as outras pessoas não faz. E tem pessoas que desencadeiam, às vezes, até sensações piores do que as que ela já tinha. Justamente por isso, por sermos seres únicos, tá bom? E o tempo de resposta. Por sermos seres únicos, o nosso tempo de resposta também é assim. Nós sempre falamos, aí entre 3 e 4 sessões, para o paciente começar a trazer uma melhora, né, efetiva para vocês, para ele começar a observar as respostas do corpo físico, do sistema emocional, do sistema energético dele, né? Mas cada um de nós responde de um jeito, numa intensidade ao tratamento, de uma maneira. Às vezes vocês têm um paciente ali meio poliqueixoso,
Então, vocês vão montar um protocolo de tratamento aí para tratar, por exemplo, 3 dores desse paciente ao mesmo tempo. Então, ele pode responder de uma maneira eficaz a uma dor e as outras 2 nem tanto, ou ele pode responder a 2 dores muito bem e a uma outra dor nem tanto. Então, tudo isso, gente, esse tempo de resposta vai depender também de todo esse contexto desse ser único que vocês estão atendendo, tá bom? Mas, costumeiramente, entre 3 e 4 sessões, esse paciente ele está sempre trazendo uma coisa muito, uma melhora já, ele já está percebendo uma melhora gradativa dos sintomas dele, principalmente daquele primeiro sintoma maior, digamos assim, porque às vezes o paciente ele vem poliqueixoso, mas ele sempre vai ter uma queixa, que é aquela que ele fala primeiro, né? Aquela que ele fala primeiro é essa que, na maioria das vezes, vai melhorar antes do que as demais, tá bom? Não sei se vocês comentaram alguma coisa na live ontem, ainda não assisti, não tive compromisso, tá? Qual a distância de uma sessão para outra? 1 semana, Fabiane. 1 vez por semana, a Sabrina já respondeu. O valor médio da sessão. Arlete, isso é uma coisa muito particular, porque depende muito da cidade, depende muito da região em que vocês estão inseridos, né? O que eu posso dar aqui de resposta para você, que nem hoje, eu cobro de uma sessão de auricular no meu consultório aqui em Ribeirão Preto, né? Com a prática que eu tenho, R$ 70. Mas eu sei que, muito provavelmente, em algumas cidades, vai ser meio que inviável, né, esse valor. Lembrando que o material de acupuntura auricular é um material barato, né? Como a Sabrina falou ontem, uma cartela de sementes, ela custa em média de R$ 7,50 a R$ 8 aqui no estado de São Paulo, e a gente consegue tratar entre 8 e 10 pacientes, né? Mas o que vocês também precisam colocar em mente é que vocês vão ter que dedicar tempo, vocês vão investir num curso, vocês vão ter que dedicar tempo para estudar, então vocês vão sentar, vocês vão estudar, vocês vão rever as aulas vão ficar disponíveis para vocês por 1 ano, então vocês podem sentar e assistir num carreirão só a primeira vez, fazendo algumas anotações, depois vem assistindo novamente as aulas e anotando mais ainda. Então, assim, vocês vão, quando vocês terminarem as aulas de pontos, né, do curso, vocês já vão poder aplicar, né, aplicar aí na família, no pai, na mãe, no marido, no filho, na esposa, né, nos amigos, vocês já vão poder, se vocês sentarem para assistir o curso aí em 1 semana, começarem a assistir o curso de segunda a sexta, quando for no sábado, vocês já vão poder estar colocando os materiais, né, ou seja, as sementes nas pessoas. Vocês já vão ter muito conhecimento nessa 1 semana. Mas vou dar uma dica: não pulem as fases do curso, assistam às aulas na sequência, porque as aulas estão interligadas, para que a hora que vocês cheguem nas aulas de mapas, vocês entendam o que está acontecendo ali nas aulas de mapas. Então, se vocês pularem as aulas teóricas, né, quando vocês chegarem nos mapas, vocês vão ficar meio perdidos. Então, venham realmente assistindo o curso na sequência certinha que nós colocamos, para que a hora que vocês cheguem nos mapas, vocês entendam tudo o que está acontecendo ali, tá bom? Porque os conhecimentos, eles vêm se encaixando também, tá? Posso fazer quantas sessões para o mesmo ponto, digo, o mesmo paciente? Manuela, não tem quantidade de sessões. Isso vai depender da evolução dele, né, e do quanto ele está disposto. Eu não sei se você estava na aula ontem, mas eu comentei na aula de músculo esquelética que eu tenho paciente que está comigo há 12 anos, fazendo acupuntura toda semana. Ela escolheu fazer acupuntura, como ela mesma brinca comigo, ela fala, eu pago você, mas eu não ponho minha barriga no balcão da farmácia para comprar remédio. Então, isso não tem uma quantidade de sessão, inclusive porque, como eu falei, somos seres únicos e cada um tem o seu tempo de resposta. Então, às vezes, com 4 sessões, você resolve completamente o problema do seu paciente. E às vezes ele vai precisar de 20. Tudo vai depender
desse tempo de resposta que eu falei no último slide aqui com vocês, tá bom? Ah lá, a Sabina Uma coisa colocou pelo que, menos 4 atendimentos. É o que a gente é, vem batendo nessa tecla, de 3 a 4 atendimentos, sempre. e Para a se gente ter for pelo menos alguma uma ideia de como esse paciente responde, porque vocês também vão aprender a enxergar a velocidade do paciente de vocês. Com o tempo, vocês vão começar a perceber isso com muito mais eficácia, tá bom? vai depender também, né, Tati, do que ela está tratando. Se a gente tem, que nem eu falei da enxaqueca, a enxaqueca a gente tem uma resposta muito rápida. Se é uma pessoa que tem um uso de medicação a longo prazo, muito crônico, às vezes ela demora mais. Isso a gente explica tudo direitinho no curso. Se é Sim, uma pessoa que você vem para trabalhar alterações de ciclo menstrual, também vai demorar, não dá para você resolver num mês. Né? Você vai precisar de pelo menos 3 ciclos para ela estabilizar essa melhora. Mas, geralmente, no primeiro ciclo, a gente já observa alterações. Então, você sim. observa um sangue menos escuro, com menos coágulo, menos cólica, menos dor de cabeça, mais equilibrado em volume, mais equilibrado em tempo, mas a gente precisa de pelo menos 3 atendimentos para a gente poder estabilizar. E agora, a pressão alta. A pressão alta vai depender da medicação que ela toma, tá? Vai ter paciente que você consegue regular a pressão a ponto dela, com uma dose mínima, manter bem, né? Isso que a gente quer, porque muitas vezes a pessoa tem ali uma dose, toma uma dose, às vezes até alta, e mesmo assim ela tem picos e alterações de pressão. Então, o que a gente quer é estabilizar, né? E se acaso você começar a tratar essa paciente e ela começar a apresentar uma pressão muito baixa, ela tem que voltar no médico para adequar a dose. Isso é muito frequente, principalmente quando a gente está falando de insônia, né, Tati? O Sim. paciente com insônia, ele toma muita medicação, e toma um monte de medicação diferente, e vai tomando até dormir. Então, o paciente com insônia, muitas vezes, que já é medicado, toma ali o Zolpidem dele, né, o Rivotril para dormir, esse paciente, ele vai, às vezes demora um pouquinho para engrenar, mas quando engrena, ele começa a relatar que ele está dormindo demais. Né? Então, está dormindo demais, está ficando sonolento o dia todo. Nesse momento, a gente precisa encaminhar de volta para o médico que receitou essa medicação e o médico que vai fazer a adequação da dose. Tá? Uhum. Mas a gente tem que lembrar que essas medicações a longo prazo, elas podem sim demorar mais semanas do que uma pessoa que não usa medicação a longo prazo. Principalmente Uhum. psicotrópicos, antidepressivos, essas medicações que têm alteração do sistema nervoso central. Sim. Manuela, eu não sei se você assistiu a primeira aula. Na primeira aula que nós demos na terça-feira, nós falamos muito mais sobre bebês e crianças, tá? Mas você pode fazer em criança, você pode fazer em bebê, e o bebê você pode fazer a primeira sessão nele a partir do momento que ele chegar em casa. Então, ele com 2, 3 dias, se ele já estiver em casa, você já pode começar a tratar, tá bom? Mas lá na primeira aula, nós trouxemos isso dos bebês e das crianças um pouquinho mais esmiuçado. Depois você dá uma olhada lá nessa aula, se você ainda não conseguiu assistir, tá? Pessoal, mais dúvidas? Como é que estão as dúvidas aí? Mandem para a gente se vocês têm mais alguma dúvida. Criança, é muito rápido, como a Tati falou, né? A resposta. Criança é bem legal, porque ao mesmo tempo que eles adoecem muito rápido, eles melhoram também muito rápido, né? É Então, a impressionante. resposta é muito IAN. É. A criança é muito IAN, A então ela criança, vai... o bebê e a criança na medicina chinesa, eles são chamados de puro Yan. Então, do mesmo jeito que eles adoecem, eles também melhoram numa velocidade imensa. Nós É já vamos falar impressionante de disso, ver. Carlete. Já vamos falar disso. Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou colocar aqui para vocês os bônus para quem está aqui na live, né? Então, aqui, as 10 primeiras pessoas
que responderem, preencherem o formulário presente no site, eu vou colocar esse site lá no grupo VIP, tá? Esse link lá no grupo VIP. Vai ter 10% de desconto no valor do curso. O valor do curso é de R$ 697. A gente consegue fazer até em 12 vezes, tá? Dá 12 de 64 e pouco. Vocês têm um ano para assistir. E aí, as 10 primeiras pessoas vai ter 10% em cima desse valor aqui de 697. Vai receber esse material exclusivo também. A gente vai mandar diretamente para o e-mail de vocês. Esse material no valor de R$ 197. E uma consultoria personalizada de até 40 minutos no valor de R$ 297, ou comigo ou com a Tati. Vai receber essa consultoria gratuita, vai poder marcar ou comigo ou com a Tati durante esse ano. São 40 minutos para tirar dúvida das suas pacientes. Você traz os seus casos, a gente discute, fica disponível para vocês durante esses 40 minutos para tirar todas as dúvidas, tá? Eu vou disponibilizar o link lá no grupo VIP, terminando a live, e aí vocês entrem nesse link, vai ter lá o questionário, é só preencher lá a palavra-chave, né, o nome de vocês, a palavra-chave aurículo, que eu envio para vocês o link do percentual de desconto, para vocês poderem ter o desconto. Lá no site está aberto já a venda, mas para vocês comprarem com desconto, vocês vão precisar dessa palavra, Esse formulário preenchido, que aí vai ter o cupom, isso. Tá? Então... E a palavra-chave, pessoal, para vocês poderem preencher esse formulário, é a palavra aurículo, tá bom? Aurículo. Então, quando vocês preencherem o formulário, essa palavra aurículo tem que estar no formulário, porque senão vocês não vão receber todas essas bonificações, tá bom? Então, esse curso de 697 com 10% de desconto, ele cai para 627, ou então em 12 parcelas de 64 e alguns centavos, como a Sabrina falou. Vocês estarão levando esse material exclusivo, que é esse material das 3 aulas que nós trouxemos para vocês, e essa consultoria de 40 minutos comigo ou com a Sabrina, né? Aí vocês escolhem com qual das professoras vocês gostariam de ter essa mentoria. Essa mentoria também ela pode vir para ajudar a tirar as dúvidas do próprio curso, né, que vocês estarão fazendo, mas a gente indica o quê? Que vocês estudem, façam o curso, assistam às aulas e já comecem a atender, para que vocês tenham também um respaldo desses pacientes que vocês vão estar atendendo, né, para vocês terem uma noção se vocês estão no caminho certo. Porque se por um acaso vocês não estiverem, vai ser esse o momento de vocês marcarem a mentoria conosco, para a gente poder ajudar vocês e poder alinhar vocês novamente dentro dos conhecimentos, tá bom? Eu já disponibilizei aqui o site, o questionário já está aberto lá para vocês. Então, quem quiser já responde, que eu já vou mandar para vocês imediatamente o material, tá? E o cupom de desconto para quem for adquirir o curso. Então, é 10% de desconto em cima dos 697 e ainda dá para dividir em 12 vezes. Tá? Isso mesmo. Lembrando que vocês vão ganhar o material exclusivo e ganhar também essa consultoria, e aí a gente pode agendar mais para frente. Tá bom? Eu que agradeço, a gente que agradece, Fabiane, presença, Adriana, também. Que bom que vocês gostaram. A gente está muito feliz, né, Tati? Sim, sim. Plataforma Hotmart. Tá? Nossos cursos são todos da Hotmart. A gente tem outros cursos lá, mas para iniciantes são esses cursos. Obrigada, Arlete. A gente que agradece, Arlete. Com a gente todos esses dias. Obrigada pelo empenho, parabéns, vocês são guerreiras.
São Porque mesmo. 3 noites seguidas, assim, eu sei que não é fácil, ainda mais para quem tem criança, casa para cuidar, trabalho o dia todo, Janta para fazer, não janta é? para fazer, É isso. Meninas, então, gratidão, muito, muito, muito obrigada. E a gente vai continuar ali no grupo com vocês, tá bom? temos mais coisas Então, para frente, né, Tati, isso. provavelmente a gente vai liberar mais coisa. E as vendas desse curso, elas ficarão abertas até segunda-feira, tá bom? Então não percam a oportunidade, né? A partir Até de quarta, terça-feira, Tati, até quarta, tá? até Então quarta. É dia até 12 até dia quarta-feira. 18. Então até quarta-feira, tá bom? E aí depois disso, só quando a gente abrir uma nova turma, provavelmente só o ano que vem, Só tá ano que bom? Então vem, é. não percam a oportunidade, tá? É isso mesmo. Um abraço, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau.